Existem algumas pessoas, né, que têm o hábito de repetir anualmente a leitura de grandes livros, né, ou assistir filmes, né, grandiosos. Aí depende, né, esse hábito, né, depende muito da pessoa. Livros, né, fenomenais e filmes existe bastante. Você pegar, né, em termos, né, de Brasil, tem Vidas Secas de Graciliano Ramos, Dom Casmurros de Machado de Assis, internacionais, né, um autor que eu gosto bastante pela sua genialidade, né, mas tem vários outros. O Victor Hugo, né, no seu livro Os Miseráveis. Né? Não, isso é um hábito, né? Então, eu agora, nesse 16, né, de maio, eu vou fazer um breve comentário de um filme que todo mundo já assistiu, todo mundo já fez algum comentário, inclusive eu, tá? Que é o livro, que é o filme Tempos Modernos, do Charles Spencer Chaplin, né? Fazendo o papel de Carlitos, né? Ou também, né, o vagabundo. E aí é muito é, desafiador, tá vendo? Porque eu mesmo não tenho uma capacidade suficiente para fazer os comentários necessários, tá vendo? De um filme, de um gênio como o Chaplin, tá vendo? Mas eu vou fazer o comentário, tá vendo? Porque já assisti várias vezes, tá vendo? E vou fazer isso. Como eu já falei a data de hoje, tá vendo? Ontem iniciou é, o semestre, né, para mim especificamente, né, e ministrando a disciplina, e eu até passei uma atividade referente, tá vendo, a esse filme. Curioso, tá vendo? Alguns alunos, tá vendo, no início da aula entraram resmungando, né? Estranho, né? Aluno entrar em sala de aula resmungando. Anotei lá na minha agenda o nascimento de Vênus, né, do Botticelli. Né? A gente vai ver o que vai acontecer ao longo do semestre. Então, o filme Tempos Modernos, né, foi rodado em 1936. Né? Passou 3 anos, né, o Chaplin, né, fazendo com a genialidade dele, né, escreveu, organizou e tudo, e gravou durante 3 anos, de 1933 a 1936. Né? O cinema mudo ainda, apesar de naquele momento, tá, você já fazia 9 anos, né, que já existia o cinema falado, mas ele optou, tá vendo, por fazer os últimos, né, filme dele, esse especificamente, na modalidade, né, de cinema mudo. E o Charlie Chaplin, tá dando, interessante algumas informações, né, da vida dele. Tá? Aqui tem esse estojo, tem 2 biografias, né, mas eu vou mostrar só a que interessa, tá vendo? Não vou mostrar essa daqui, tá vendo? Porque não interessa, né? Mas, tá vendo? Entre as 2 biografias que tem, uma é do grande Chaplin, né? Ele, né, o pai dele morreu muito cedo, tá vendo? Ele tinha o vício, né, do alcoolismo e tudo, e a mãe dele, cedo da vida dele, tá vendo? A mãe dele teve problemas, tá vendo? Precisou ser internada e ele foi viver num orfanato. E isso por si só, tá dando, já dá para fazer, tá dando vários comentários, tá dando o que significava orfanato, né? Ali na Inglaterra, tá dando, ele, né, nasceu, né, em Londres, aquela cidade maravilhosa, mas eu não vou comentar isso, né? Porque na própria biografia, na biografia deles, e o entendimento do que significava essas casas de orfanato, né, que você dividia, né, as crianças da família e tudo, tá dando, e é uma coisa bastante precária, tá dando, porque quem ia para casas de ajuda, de qualquer forma, teria de viver numa situação bastante miserável, tá dando, para ficar atraído, né, pelo um emprego nas empresas. Tá? Mas isso é uma curiosidade, né, da biografia desse gênio. Então, o filme, tá? O contexto ali, tá? Ele trata da questão, né, do avanço tecnológico, né, ali é da década de 30, mas um momento de grande desemprego, de grande riqueza que tinha, tá vendo? E como é que essas situações eram, tá vendo?
expresso ali na sociedade. E tudo isso está no filme. Tá? Então o filme tem quatro grandes momentos, não dá tempo, né? Falar tudo devido ao tamanho do vídeo. Tá? O primeiro momento que ele trata se refere à questão, né, no campo, né, fabril, no campo das empresas, na linha de montagem do Henry Ford, tá? Onde antes você tinha o taylorismo, repetição de tarefas, paulatinamente, e depois na linha de montagem, né, do Henry Ford você deu um passo adiante. Essa é uma grande diferença, né, da concepção do Taylor, né, divisão de tarefas, onde você ainda tinha uma parte cognitiva importante ali, mas na linha de montagem o trabalhador perde completamente, está dando a sua autonomia para a linha de montagem, né, para a engrenagem tecnológica. Né? E aí ele, lá dentro, né, da fábrica, ele trata da questão, né, primeiro a questão, né, daquela imagem interessantíssima, né, que ele coloca um rebanho de ovelhas, tá vendo? E logo em seguida está dando uma multidão, né, de trabalhadores entrando na fábrica, né? Aquilo é de um simbolismo bastante grande, né? E o que tem a ver ovelhas, né, com trabalhadores? Depois vem a questão, né, mesmo da organização da fábrica, a questão do relógio, e da separação das atividades, que ele passava, né, a fazer só uma atividade, tem aquela questão do alicate, né, e aquilo ali tinha muitas consequências, tá vendo, porque limitava a questão, né, da capacidade intelectual dele, e no entanto, o ritmo da fábrica fazia que ele teria, né, de ficar envolvido unicamente naquela atividade repetitiva, etc. Né? E aí, entendendo? Interessante, né, que até quando ele repete aquele incessantemente, tem aquela cena que ele, quando vê o botão do vestido da mulher, ele vai tentar apertar, né, o botão do vestido da mulher. E depois, né, logo em seguida, vem essa questão, né, do tempo, né, de o trabalhador ser controlado exaustivamente, né, até quando vai ao banheiro, né, o chefe lá jogando, né, se distraindo, mas controlando os trabalhadores, ele vai ao banheiro, o chefe, né, olhando nas câmeras, e já faz com que diz para ele voltar, né, para o trabalho dele. Né? Logo em seguida, nessa questão, né, de você não perder o tempo, vem aquela experimentação, né, o uso, né, ver se dá certo, daquela máquina de alimentação, né, onde, curiosamente, não deu certo, mais, aquela máquina era como se, o trabalhador, né, mesmo na hora, né, da refeição, ele não precisaria parar das suas atividades, continuaria, né, executando as suas tarefas de forma repetitiva, né, e como a máquina colocaria, né, a alimentação na boca dele, a água que ele precisasse beber, limpava a boca, tudo, mas não deu certo. E aí ele mostra de uma forma bastante criativa, como aquela questão, né, de você eliminar todos os tempos mortos, né, na atividade. Depois disso, ele foi demitido da fábrica, por algum motivo, saiu, e logo que ele saiu da fábrica foi preso, né, acusado, né, de estar liderando um movimento político. Né? Muita gente, né, reduz, né, o filme Tempos Modernos apenas da questão, né, administrativas, né, da questão das atividades repetitivas, né, mas ele é um filme, né, um cinema mudo, que ele sintetiza todo o contexto histórico ali, o contexto econômico ali da década de 1930. Né? Então ele é preso, tá? E sai, aí vem aquela cena, né, posteriormente, né, que ele se conhece, né, uma moça, né, que esteve presa, Ellen,
E é muito curioso, né, ali, né, mostrando a situação, dando que eles vivem, né, vão presos, os dois em determinado momento também vão presos, e às vezes ele tenta mostrar, que eles preferiam fazer alguma coisa para ir presos, mostrando que a vida, né, dos pobres, a vida, né, dessas pessoas marginalizadas na sociedade, teriam melhores condições dentro das prisões do que fora da prisão. Né? É muito interessante, né, o que ele mostra nessa relação que ele tinha ali com a moça, né, que ele conheceu, que ele estabeleceu uma relação. Né? Então, eu queria fazer esse comentário, e no final, né, ele tem aquela cena, né, não vou colocar todos os detalhes, porque é um filme muito engenhoso, é impossível você reproduzir, né? E no final tem aquele que ele sai caminhando, né, em busca, né, de um futuro, né, da perspectiva que ele está mostrando no filme. E aí é interessante, tá, que essa atividade que eu passei ontem, porque ontem também, quando eu cheguei em casa, né, depois, né, cheguei, entendendo? E em determinado momento eu fui assistir um filme do ano passado, né? Com o título Um Dia de Sorte em Nova York, né, que trata, né, de um entregador chinês, tá, que toda uma trama, muito bem organizada. Em determinado momento, né, eu quase que desistia, porque é muito angustiante, né, a vida do entregador. Logo no início do filme, ali uns 10 ou 15 minutos, a bicicleta dele é roubada, tudo. Então, mostrando aquela realidade bastante dura, E se, né, esse filme, né, Um Dia de Sorte em Nova York, ele for aberto, ele está numa plataforma, né, afiliada do Prime Video, se for fácil, né, para os alunos, eu vou até pedir para fazer uma atividade com eles depois. Tá? Mas, para que eu estou falando desse filme, Um Dia de Sorte em Nova York? Isso trata dos dias de hoje, feito, né, com outras tecnologias, com outros enredos, etc. Mas o Chaplin está mostrando o que era a realidade ali na década de 30, mas vindo, né, da vida dele, que ele experimentou desde o seu nascimento, né, em Londres, ali em meados, né, no século XIX. Tá? E quando chegou na terceira década do século XX, tá, ele fez essa maravilha, sintetizando, tá, um momento um momento histórico em várias suas dimensões, né? Na questão econômica, na questão política, na questão social e também na questão cultural. Tá? Então, a gente não tem como reduzir o filme Tempos Modernos apenas a uma dimensão, né? Até porque o Charles Chaplin era um gênio, né? Foi um grande gênio, e ele tinha essa capacidade. Tem outros filmes fantásticos dele, tem O Grande Ditador, eu gosto muito, né, de O Garoto, né, também são todos filmes muito inteligentes, mas ele, nesse papel do Carlitos, né, o vagabundo, ele fez trabalhos extraordinários. Então, quem, né, explorar bem, entende, a partir de uma determinada perspectiva, o que era a sociedade naquele momento, ali da década de 30, após, né, a queda da Bolsa em 1929, e a grande crise econômica da década de 1920. Se você trazer para hoje, não é muito diferente. Tá? Aí tem uma quantidade imensa de filmes que exploram nossa atualidade, mas eu estou falando especificamente num filme que eu assisti ontem, Um Dia de Sorte em Nova York. Era esse comentário que eu queria fazer. É um filme antigo, as pessoas já assistiram várias vezes, mas que nem eu disse, né? Tem gente, né, que tem o hábito, né, de todo ano, tá, repetir a leitura de um grande livro, ou de assistir um grandioso filme. Tá? Esse é um filme que sempre merece, né, ser assistido, porque ele é de uma genialidade que você não vai encontrar, com facilidade, tá? Em outros grandes diretores e atores, né, que ele era tanto diretor como ator, né, que você tem hoje, naquela época, né? Então, eu estou dizendo, hoje tem muitos filmes, mas igual o do Chaplin, são poucos, né? Eu conheço poucos, eu não vou mencionar aqui, mas estou me referindo não um grandioso filme, mas um filme muito bom, esse de 2025, Um Dia de Sorte em Nova York. Era isso que eu queria fazer nesse 16 de maio
tá? Início do primeiro semestre de 2026.